Dá para contar mês seguido, de sexta? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Biraci. Sim. Tarde, Eduardo, Débora, Daniel, Bruno. Boa tarde. Tá me ouvindo, Bira? Que tão... Estou ouvindo sim, Daniel. Ah, beleza. É o Daniel? Isso, é. Tava mudo aqui, mas eu tirei agora. Internet ruim aqui, eu tirei o vídeo, senão fica muito carregado. Eu acho que só está faltando alguém, Daniel. Faltando sociedade civil. Com certeza. A Pamela está entrando. Oi, boa tarde. Boa tarde. O que eu sei da sociedade civil que confirmou a presença é a Rosimeire, lá da Itaoca Tupi. Mas nós podemos já iniciando a reunião. O Juliano, da pesca artesanal, ele está, no momento, ele está lá no mar, ele está pescando, né? Justificou a ausência dele. Os demais estão precisando participar da reunião mesmo. Nós vamos precisar alterar a composição do conselho, no que tange a sociedade civil. Daniel, por favor, dê início à reunião. Não, vamos dar início, então, está iniciada a reunião. Essa é a 57ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Sejam todos bem-vindos. A ata da reunião de janeiro foi colocada no WhatsApp, no grupo, né, do WhatsApp. Acho que vocês puderam dar uma lida. Se alguém tiver alguma alteração, correção, por favor, fique à vontade. Todos leram a ata da reunião passada, do mês passado?
Sim, eu li. Sim, para mim tá ok. Para mim também. Um dos assuntos da ata da reunião passada foi a questão do pregão presencial, não é, que foi feito no dia 16 de dezembro e foi dado o pregão como fracassado porque não ocorreu nenhuma aquisição nenhum dos 7 itens que nós colocamos, né, na licitação. Mas nós vamos retomar essa licitação, né, no começo desse ano já. Vamos para o segundo item da pauta. É com grande prazer que eu quero anunciar para todos vocês a entrada do Eduardo Menuti. Ele estava há 3 anos atrás como diretor da cultura. Agora ele está aqui, um grande reforço para a agricultura e abastecimento aqui de Mongaguá. Eduardo, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço a presença. Boa tarde. Com muita satisfação que eu assumo a diretoria de Agricultura e Abastecimento. É um setor muito importante para a nossa cidade, que estava praticamente há 8 anos, 9 anos sem um diretor. O Biraci muito resistente do setor, sem ter a diretoria, né? Sem ser o diretor, respondendo por o que acontecia na pasta. E a gente vem aqui para somar, para trabalhar, para conseguir recursos, convênios, para conseguir desenvolver o trabalho aqui na cidade, que há muito tempo não é desenvolvido, e um trabalho de extrema importância, que faz toda a diferença para a cidade de Mongaguá. Eu tenho ido à zona rural para conhecer o espaço, para ver as demandas, para ver a necessidade do que a gente pode fazer. São vários projetos que a gente tem em mente para a retomada da associação rural, para a gente que faça que a cidade cumpra a regra mínima do PNAE e da compra dos 30% dos alimentos para todas as escolas, para todo o fornecimento de merenda na cidade de Mongaguá, que a gente consiga promover, né, essa ação entre os produtores, uma questão também que a gente pensa também em ampliar os projetos de hortas comunitárias. Tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer, o projeto Pomar. A gente tem a vantagem de ter a diretora do meio ambiente muito parceira, a Pamela. Agradeço desde o primeiro dia que eu assumi a parceria, a disponibilização dela para ser parceira nos projetos. E a gente tem também uma pessoa lá no turismo, que é a diretora do turismo, a Paula, também, que se dispôs a ser uma pessoa parceira. A gente tem o prefeito que quer que esse departamento, que esse setor da prefeitura também cresça, que a gente consiga desenvolver os projetos que já foram desenvolvidos e os novos projetos também. Então, o que eu tenho para falar é que eu estou à disposição, toda a energia que a gente colocou lá no Departamento de Cultura, que fez a cidade de Mongaguá ser reconhecida como capital cultural do estado de São Paulo, que a gente vai colocar aqui também na agricultura e abastecimento, para que a gente seja reconhecido também como uma cidade que dá importância para esse segmento, para esse setor. E eu estou aí para isso. Depois eu vou deixar o meu contato para as pessoas que não me conhecem, aí eu fico à disposição. Agradeço já ao Emerson pela reunião que a gente já teve, pela disponibilidade também de trazer os convênios, né, as coisas que a gente precisa. E eu passo a palavra de volta ao Biraci. Agradeço o Biraci também foi um lorde me recebendo aqui no departamento, andando junto comigo todo dia. Sei que é uma pessoa que vai fazer também toda a diferença com a gente aqui para somar nesse período que a gente estiver por aqui. Obrigado, viu? Valeu, Eduardo. Muito obrigado. Você também foi extremamente educado quando se apresentou, né? Logo ficou sabendo que seria o novo diretor da Agricultura e Abastecimento. Eu agradeço todo esse seu carinho também. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Emerson, Débora, Daniel, Pamela. Rosimeire está no grupo. Boa tarde, Rosimeire.
Oi, Bira. Boa tarde. Tá me Boa tarde. ouvindo? Estamos. É que eu tô aqui com o pessoal aqui da Itaoca aqui reunidos. Eu tô na reunião e reunida aqui presencial. Estou em duas reuniões ao mesmo tempo. Eu conversei com a Rose, né, Rose, há uns minutos atrás, confirmando a participação dela nessa reunião, e a Rose me falou de que estão ocorrendo diversos projetos na Itaoca Tupi, não é, Rose? Eu gostaria que você Sim. falasse a respeito, Rose. Então, a gente está com vários projetos aqui de roça, né? A gente vai fazer projeto também de enriquecimento. A gente vai receber no final desse mês muitas árvores também frutíferas para a gente estar plantando também, para depois a gente estar colhendo, para a gente estar vendendo aí na feira, né? Então, a gente está com muitos projetos mesmo aqui na Itaoca. Está bem bacana, a gente está bastante trabalho. Maravilha. Maravilha. Sim. Parabéns, Rose. Obrigada. A gente está numa reunião aqui com o pessoal. O Marcos está aqui. Dá um oi para o Piraci. Beleza, Vira? Ótimo. Abração. Abração, Marcos. Beleza. A gente está aqui reunido, então eu estou nessa reunião presencial e aqui na reunião online também, prestando atenção nos dois, tentando, né? Mas estamos aí. Maravilha. O Rosemary, você chegou a ouvir a apresentação, né, do Eduardo Menuti, novo diretor da Agricultura? Não, eu já entrei depois, um pouquinho, mas eu já conheço ele de vista, assim, de uns encontros, assim, já, assim, não conheço pessoalmente, né, mas eu já vi ele em alguns lugares. Maravilha, maravilha. Perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, só para... Posso falar, Bira? Por favor, Emerson. Duas coisas, né, a respeito do PA Cesta Verde, né, o dia que eu estive aí em Mongaguá foi semana passada, né, então a informação que eu passei é que estava sendo confeccionados cartões para os agricultores, né, que é por esse cartão que eles vão receber, né, o recurso vem direto para essa conta vinculada a esse cartão. Então eles vão lá no banco, saca, né, e beleza, rapidão, tá? Então, assim, a gente não teve nenhuma informação nova depois dessa, tá? Então, do PA Cesta Verde, é isso, tá, que a gente tem. Com relação ao município agro, né, Cidadania do Campo, lá, todo ano a Secretaria lança um edital com uma série de regras, tudo, e possibilidades de convênio e tal, está previsto para o dia 24 agora de fevereiro, sair essa resolução para o ano de 2021, né? Então, aí vai ser possível os municípios aderirem ao município agro, a quem tiver interesse, fazer o convênio de municipalização, enfim, e tem também aquele ranqueamento de municípios no estado, né, muito parecido com o município Verde Azul, caso alguém aqui, a Pâmela, né, você deve saber bem. Então, é um ranqueamento, o município agro é um ranqueamento semelhante ao município Verde Azul, porém com temas ligados à agricultura, agropecuária, produção, né, rural e tudo mais. E também tem uma pontuação e, no final, geralmente fica lá para o final do ano, a premiação, né, em valor de dinheiro mesmo para os municípios, tá? A princípio é isso, tá? São esses dois informes aí que eu gostaria de passar. E só, obrigado. Eu vou falar rapidinho. A gente, como teve a licitação que ficou fracassada, foi em virtude da pandemia, pelo fato da cotação ter sido feita ali
em meados de março, alguma coisa assim. Então, as empresas, quando efetivamente aconteceu em dezembro a licitação, o valor dos equipamentos estavam absolutamente desatualizados. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham com revenda de equipamentos e eles falaram que deixaram de ir na maioria das licitações em virtude disso, pelo fato da cotação estar muito desatualizada, eles não iam conseguir chegar no valor. Então, eu cheguei até a colocar uma sugestão para o Biraci, eu queria colocar aqui no conselho também, se os equipamentos que foram licitados, se a gente poderia fazer algum tipo de alteração. Se realmente o que estava lá cotado, o trator, o caminhãozinho, a carretinha e os outros equipamentos de poda ali, com certeza precisam, mas em relação ao trator, se não seria de maior utilidade para a gente uma reta escavadeira. Mas eu conversei também com o pessoal lá da feira do agricultor, e eles ponderaram também algumas situações em relação assim à reta escavadeira. Mas se a gente adquirir só o trator sem os implementos, que o trator também tem uma roçadeira, ele tem uns implementos que dá para colocar nele aí que não estavam cotados na licitação. Então, se a gente comprar o trator só para carregar a carretinha, eu acho que seria uma aquisição que vai ficar dependendo de um outro equipamento também que a gente vai acabar. Então, eu queria colocar aqui em discussão no conselho aqui para ver o que vocês acham, quais são as sugestões, né? Para a gente retomar essa aquisição de equipamentos lá, já que já existe o recurso através do convênio pelo MAPA, para a gente dar unidade. E a zona rural lá tá sem equipamento nenhum, não tem roçadeira, não tem. A gente precisa retomar. Então, eu gostaria de ouvir as pessoas aí, o que elas acham. Trator de 75 HP, só o trator, ou uma reta escavadeira, o que seria mais útil, né, para a gente estar utilizando na estrada, nas propriedades ali da zona rural. Alguém gostaria de falar? Não sei, né? Por isso que a gente fala, que eu insisto mais uma vez ainda no negócio da sociedade civil, porque é importante ouvir quem está lá, né? A gente vai dar uma opinião aqui, às vezes, também de comprar algum equipamento, chegar lá, não é tão útil, não precisa. Precisa ouvir de quem está lá no dia a dia, né? Eu não sei, essa é a minha visão, pelo menos. E, não sei, para mim fica difícil dizer o que é melhor um ou outro, porque eu não estou lá no dia a dia, né? Eu penso da mesma forma que o Daniel. Eu acho que talvez levantar Biraci ou o Eduardo, a Pamela, vocês que estão mais em contato com os produtores e lá na área rural em si, o que seria mais interessante para eles, né? Porque afinal seria útil para eles. Eu imagino que uma retroescavadeira possa ter a sua utilidade, mas o trator também, principalmente com os implementos. Então, fica meio... Eles que precisam dar essa devolutiva para a gente. Você está me ouvindo? Estamos sim, Bira, pode falar. Então, quando nós elencamos os 7 itens, né? Que é o caminhão-baú, o trator, a carretinha, o microtrator mecanizado, que é a tobata, a motosserra, a motopoda e a roçadeira costal, nós chegamos a validar esses itens lá numa reunião na Regional Rural, Eduardo. Mas nós podemos, nada impede, o que a Jennifer falou, né? Nada impede que nós venhamos a fazer uma reunião lá e expor essa ideia, né?
a gente tem que acabar conversando com eles em virtude do valor, né? Porque não vai dar mais para comprar esses 7 equipamentos, mesmo que mantenha o trator. Nós tivemos um acréscimo de valor no trator em média de R$70 mil. Então, que provavelmente a prefeitura não vai arcar com essa contrapartida, entendeu? Então, sobre a contrapartida, eu já conversei com o Eduardo, o que o Lucas do Mapa me orientou é que vai ser necessário fazer uma nova cotação e que o valor que estiver a mais, né, da licitação anterior, vai entrar na contrapartida da prefeitura. Se de fato for possível fazer uma troca, né, de um bem por outro, e esse outro bem tiver um valor bem mais alto, também entraria na contrapartida, né, da prefeitura. Emerson, você sabe se existe essa possibilidade de uma troca dessas agora? É o governo federal, né, cara? Eu teria que consultar lá, né? Eu não sei te falar, cara. Eu, sinceramente, não sei. Não sei. Precisaria ver se primeiro pode, para depois, então, eu concordo aí com as pessoas de consultar, né? Mesmo que seja ligar para as pessoas do Conselho Rural aí, que são agricultores mesmo, sociedade civil, né? Para eles que estão lá, tudo, né? No dia a dia, e saber deles, né? Ok. Perfeito. Emerson, eu só queria complementar, nós tivemos uma reunião, né, eu, você e o Eduardo, no dia 3 de fevereiro, semana passada, aqui no escritório, e foi falado a respeito do município agro, a questão do compartilhamento de bens. E aí você colocou realmente que existe a possibilidade, né, do carro disponível para Mongaguá vir a partir da assinatura desse convênio, que o edital vai sair agora dia 24, né, de fevereiro. É o edital, uma resolução que vai sair dia 24. Uma resolução. Tá? Uma resolução. E a resolução é o start de tudo isso daí, né? Do município agro, do cidadania no campo, que na verdade a cidadania no campo envolve tudo, né? O convênio de municipalização, da compartilhamento de bens. Então, é a partir dessa resolução que dá o start, né? Então, a Mongaguá já tem conselho, já formado, constituído, vigente, está atual, né? Isso é uma grande coisa, porque tem município que não tem, que venceu, não renovou, então né, a gente sabe que dá trabalho, né? Você nomear as pessoas, indicar, as instituições indicarem os representantes, tudo, enfim. Então, o Mongaguá tá redondinho com relação ao conselho, né? Então, que é um dos pré-requisitos aí da documentação que faz parte, né? E do mais, é a documentação normal da prefeitura, né? Mongaguá já tem um departamento específico para a área rural, agora oficialmente, né, o Eduardo como representante desse órgão, né, da prefeitura de Mongaguá. E mais são aquelas planos de trabalho e aquelas declarações, né, das prefeituras com relação a se está inadimplente ou não, com INSS e tal, as coisas que a prefeitura sempre tem que ficar cuidando, né, para não restringir a emissão de certidões, né, nesse sentido aí. Então, vamos aguardar, né, dia 24, e a partir daí a gente já começa, então, né, providenciar certinho a documentação para o Mongaguá. Perfeito, Emerson. Muito bom. Vamos para os informes. Alguém tem algo mais a falar? Alguma dúvida do que já foi conversado, discutido? Pessoal, só mais uma fala aí, então, aproveitar os informes. Na Baixada Santista existe o CONDESB, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Baixada Santista. E lá nós temos a Câmara Temática de Agropecuária, Pesca Artesanal e Economia Solidária. Né? Eu faço parte, o Bira aqui faz parte, né? E a gente, nós temos 4 grupos de trabalho, né?
um de pesca artesanal, o outro do marco legal da economia solidária e o outro de circuitos curtos de comercialização e um quarto que foi formado agora na última reunião de turismo de base comunitária, tá? Eu vi a Rose lá, né, na Itaoca, tudo, então assim, eu tentei convidar, né, algumas pessoas e outras que me indicaram, então eu queria deixar aqui aberto, né, o convite, quem tiver interesse em fazer parte desse GT, do turismo de base comunitária, depois, né, a gente conversa, me manda uma mensagem para começar a participar das reuniões, tá? Então a gente pretende, mesmo ainda, né, na pandemia, mas é interessante a gente já ir estruturando, né, ações aí, planejando para depois, aos poucos, quando, né, se Deus quiser começar a diminuir essa pandemia, a gente começar a trabalhar já presencialmente, nesse caso do turismo, né? Nós temos aí Mongaguá também, que recebeu recurso do Microbacias, tem aí obras que foram feitas, voltadas justamente para, né, a visitação nas aldeias, então é uma fonte de receita também, né, para eles e para o município, né, porque o turista vai aí tal e fala, tem uma visita lá na aldeia tal, então, né, vamos lá, então é interessante isso, né, valoriza aí, diversifica o turismo, né. Eu sei que Mongaguá tem várias outras coisas também, né, de turismo, então isso é importante, que enriquece, né. Então, se alguém tiver interesse, depois é só me chamar no particular aí. Emerson, a Rosimeire, ela faz parte também do CR-SANS, né, que é a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, representando a Mongaguá na Baixada Santista, na região metropolitana da Baixada Santista. A Rose é muito atuante, não é, Rose? Pelo que eu estou conseguindo acompanhar aqui mais ou menos, né? Eu acho que é importante isso do turismo nas aldeias, né? A gente já tem esse projeto em mente, na parte de a gente está mostrando mais, né? Assim, divulgando também, né? A nossa região, né? Até para os próprios municípios, né? Que às vezes não sabem que tem aldeia em Mongaguá, né? Então, eu acho que é muito importante a gente tá sempre envolvido, né? Nessas questões de turismo do município. Também depois sacanagem, nós temos que pegar de lá e trazer para quem não veio buscar hoje. Maravilha, Rosimeire. Rose, você está em contato com a Paula? Você já com a nova diretora do turismo? Você já conversou com ela? Rose, tá me ouvindo? Acho que caiu a conexão dela, Eduardo, que eu não estou vendo. Só para falar, porque, Eduardo, não sei, você deve lembrar de mim, eu estou sem o vídeo, mas sou Daniel, biólogo lá do Parque Ecológico. Lembro, conheceu lá no parque. Então, assim, só para complementar, que eu estou em contato, né, óbvio, com a Paula diariamente, e bastante feliz a gente estar lá no parque, porque ela é realmente bastante atuante e bastante corre atrás bastante das coisas, exatamente isso que a gente precisa. Novo bastante gás, né? interessada, então a gente está bastante empolgado lá no parque, agora as coisas, não só para o parque, mas para o turismo em si. Eu fiquei até na reunião passada de chamar ela para participar dessa reunião, mas acabou ficando corrido, não conseguiu essa reunião. Mas eu quero ver se o mês que vem, na reunião que vem, ela participa também para se apresentar e a gente colocar essas discussões da parte do turismo, né? O que eu sempre falo aqui nas reuniões é isso, da gente, inclusive vai essa sugestão também, se a gente fizer uma reunião lá na zona rural para ver os equipamentos que é melhor para eles, a gente aproveita também para abordar de convidar o pessoal lá da sociedade civil de lá participar do conselho, da reunião, porque na minha visão a participação dele o conselho existe para eles, né? Então, se eles não participam, a gente não tem as necessidades deles, fica meio vago assim, né, cara? Então, aproveitar essa reunião que fizer para saber dos equipamentos, tudo, para já convidar e já compor esse conselho com mais gente que não seja do poder público. Concordo. Mas da Paula também, o que precisar, você também tem contato com ela, eu também estou com bastante,
eu vou passando as informações para ela e para a gente melhorar essa parte do turismo também lá. Muito bom. Eu tenho alguns informes a fazer. O Emerson, ele citou, né, os 4 eixos da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária. Um dos 4 eixos é o Marco Legal da Economia Solidária. Eu participo agora junto com o Eduardo Menuti também. O Eduardo está, inclusive, na Secretaria Executiva do FESBIS, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E já estão marcados 3 lives, 2 para fevereiro e uma terceira para começo de março. Eu quero dizer rapidamente quais são. Dia 18 de fevereiro, às 7 horas da noite, está marcada uma live sobre como praticar a economia solidária com o grupo Livres, que é a rede de produtores e consumidores conscientes. Vai falar o Guilherme Prado. No dia 24 de fevereiro, às 6h30 da noite, vai ser uma live sobre Rosa Luxemburgo, Vida e Obra. E quem vai falar é a professora Isabel Loureiro. Dia 4 de março, às 6h30, vai ter uma live sobre o Fundo Rotativo Solidário e o Banco Comunitário. Características, criação, funcionamento. 2 pessoas vão fazer essa live, né? O Hamilton Rocha e a Vani Caldas. Quem puder participar. Eu vou postar depois essas 3 datas no grupo de WhatsApp do nosso conselho. Alguém tem mais algum informe? Pamela? O Bruno, não sei se o Bruno está nos ouvindo. Tá. O áudio da Pamela tá ruim, então ela tá falando aqui para mim por cima da parede aqui que ela na próxima ela acrescenta uma informação que ela tinha para fazer. Perfeito, então. O Eduardo, geralmente a nossa live, depois de 40 minutos, ela cai, né? Aí tem que retomar. Eu acho que não vai precisar retomar dessa vez. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Não, falar que a gente tem aí pela frente bastante coisa para fazer, né? Tenho muita vontade da gente saber quais são os critérios que pontuam para Mongaguá elevar sua pontuação na questão de município agro, né? Para a gente conseguir ter uma nova visualização da cidade, ter uma nova pontuação, que a gente consiga avançar nesse segmento. Eu tenho conversado bastante com o Bira aqui, projetos como um projeto muito importante que foi feito no governo do estado na capital de São Paulo, chama o Projeto Pomar, que plantou árvores frutíferas ao longo do Rio Tietê. E a gente tem uma marginal muito grande aqui na cidade de Mongaguá, que tem uns 10 quilômetros aí no mínimo, aí, que a gente podia pensar num projeto parecido, né? Uma coisa para a gente ter árvores frutíferas ao longo da marginal da Monteiro Lobato e tanto lá do Praia também. A gente trabalhar também na questão das hortas comunitárias, né, para a gente conseguir ampliar, tentar fazer um mapeamento aí sobre a questão de deserto alimentar, se a gente tem algum ponto aqui em Mongaguá que esteja nessa situação, e ampliar os trabalhos na zona rural de fortalecimento da associação, como eu já falei, né, só reforçando essa situação, para a gente
conseguir fazer uma mudança aí de tanto tempo que está parado essas atividades. Mas é isso mesmo. Não sei se vocês têm alguma sugestão de projeto para a gente. Eu vou precisar fazer um planejamento para 2021, para até dezembro. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de projeto, de alguma coisa para a gente incluir nesse planejamento, seria muito importante a participação de vocês para a gente construir isso juntos. Agradeço mais uma vez. É isso. Nossa, Tá se falando? encerrou. Não, se encerrou, eu precisava sair aqui, Bira. Sim. Para outra aqui. Tá encerrada a nossa reunião, o Emerson. Valeu pela participação de todos vocês. E, olha, estou muito feliz com a entrada do Eduardo Minuti na diretoria de Agricultura e Abastecimento. Com certeza ele vai fazer um trabalho tão bem feito quanto fez na cultura, não é, Eduardo? Bom trabalho aí, Eduardo. Agradeço mesmo. Seja bem-vindo, bem legal. Valeu. Um abraço a todos e até a próxima reunião. Só. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde, tudo de bom. Tchau, tchau. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Oi.